nesse livro, né, nós falamos Cantares, falamos Provérbios, falamos Jó, certo? Dos livros poéticos, falta Eclesiastes, Salmo e os livros proféticos, né? Então vamos lá. Então os irmãos se lembram, né, que os livros poéticos, a poesia hebraica, ela é diferente, né, da poesia ocidental. Enquanto a poesia ocidental, a marca dela é a rima, a poesia hebraica, ela é o paralelismo. Aí nós vimos 3 tipos de paralelismo, né, o sinonímico, antonímico e o antitético. Vimos a característica de cada um, vimos exemplos bíblicos de cada um. E aí nós então entramos em cada livro, né, falamos Provérbios, Jó e Cantares. E aí nós paramos no livro de Eclesiastes, tá? Então o livro de Eclesiastes, né, que no hebraico é Correlê, quer dizer o pregador, né, também foi escrito por Salomão, assim como Cantares e Provérbios, né? Não que Salomão escreveu todos os provérbios que estão na Bíblia, tá bom? Existem provérbios que foram escritos por sábios na época de Ezequiel, mas o livro, de uma forma geral, a autoria dela é atribuída a Salomão. Então Salomão escreveu 3 livros. Segundo os historiadores, ele escreveu Cantares quando era novo, né, jovem, escreveu Provérbios quando estava numa meia idade e escreve Eclesiastes quando ele já está no final, né, da sua vida, já mais maduro, até mesmo pelas reflexões que ele vai fazer nesse livro de Eclesiastes, tá? Então o propósito de Eclesiastes é o quê? Descobrir qual o melhor bem da vida. Trata do prazer, da sabedoria, da riqueza e os considerando sem sentido. O melhor bem da vida somente pode ser conseguido ao temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então quando você pega o último capítulo lá de Eclesiastes, Salomão vai dizer assim, olha, o melhor de tudo é o quê? É temer a Deus e obedecer a Ele, tá? A vida sem Deus, ou fora da vontade de Deus, segundo Salomão em Eclesiastes, ela é fútil, ela é efêmera, ela é passageira. O homem em sua relação com o mundo, né, então vai falar como que o homem deve se relacionar na sociedade, com o seu próximo, tá? E a única interpretação possível do mundo é considerá-lo, pois, como criação de Deus e usá-lo e gozá-lo apenas para a sua glória. Então, quando você lê Eclesiastes, você vai ver Salomão falando várias vezes, tipo assim, o trabalhador ele é digno do seu trabalho, ele é merecedor de gozar dos seus bens, né, do fruto do seu trabalho, mas ele vai dizer que tudo isso deve ser feito para a glória de Deus, tá? E não para que o homem simplesmente ele viva os seus benefícios do seu trabalho por viver. Ele tem que ser para a glória de Deus, tá? Eclesiastes, irmãos, ele tem uma característica interessante. Quando a gente pega vários livros da Bíblia, nós vamos ver que às vezes são diálogos, né? São, por exemplo, existem 2 pessoas conversando. Eclesiastes, ele é um monólogo, é só Salomão falando, tá? Não há uma outra pessoa participando do livro, tá bom? Então ele apresenta o que? As complicadas experiências da vida, relata o conflito da alma consigo mesma. O homem se apresenta monologando consigo mesmo, comparando as experiências da vida. Trata da natureza transitória da vida e, principalmente, como viver de maneira sábia num mundo em que as únicas certezas são a morte e o julgamento. Na cultura hebraica, né, ou principalmente na cultura do Oriente, quem é sábio? Sábio é aquela pessoa que sabe viver desta forma, sabe viver usando os seus conhecimentos. Não adianta nada alguém ter muito conhecimento, ser dotada de uma inteligência, tudo, se ela não souber aplicar isso daí. Então, para Salomão, sábio é quem?
é quem sabe viver neste mundo, sabendo que as únicas certezas que nós temos é a morte e o julgamento de Deus. Tá? Fala também da futilidade dos projetos humanos que não levam em conta o temor de Deus. Então ele vai dizer também, em vários capítulos, que que nós não devemos fazer projetos humanos, projetos nossos, sem levar em conta o temor de Deus. Então, para o cristão, nesse caso aqui, para o sábio, né, é até estranho a gente chamar de cristão aqui, né, porque nós estamos falando de livros do Antigo Testamento, né, ainda não havia esse termo cristão. Né. Então, para aquele que teme a Deus, é muito importante que ele entenda e compreenda que os seus projetos precisam levar em conta o temor a Deus, tá? O temor de Deus. Então ele vai falar desse grande tema aqui, ó. Se em Jó, o grande dilema é por que o justo sofre? Em Eclesiastes o grande tema é qual o sentido da vida? Então nessa imagem aqui vocês podem ver que é uma moça bem vestida, né? Então provavelmente ele está querendo dizer o quê? Que ela é uma pessoa que tem posses, que tem uma prosperidade, né? Mas ela não tinha sentido para a vida dela. Então tem muitas pessoas que são assim, tem pessoas que têm até uma posição aí econômica beneficiada, mas eles não têm sentido de vida, tá? Então o cristão, né, ou aquele que teme a Deus, ele precisa encontrar um sentido da vida, tá? Então o Eclesiastes ele vai trabalhar muito isso. Por isso que Salomão ele fala muito assim: olha, tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele vai dizer que melhor é servir a Deus debaixo do sol, né? Ele quer dizer nessa vida enquanto está vivo. Ele fala lá do jovem no capítulo 12, né? Que o jovem deve buscar a Deus enquanto ele dá vigor nele, né? Ele fala uns capítulos antes para a gente lançar o pão e depois ver o que vai dar. Então é encontrar um sentido para a vida. Bom, ele vai trabalhar muito isso daí. Palavra-chave: vaidade. Essa é a palavra-chave do livro de Eclesiastes. E aí, né, essa palavrinha aparece muitas vezes, né? Na Eclesiastes, porque isso é vaidade, isso é vaidade. E olha como nós aprendemos errado. Inclusive eu aprendi errado, né? Porque a gente entende que vaidade tem a ver só com questões estéticas. As mulheres são vaidosas, tem que tomar cuidado. Olha, cuidado, a Bíblia diz que tem que tomar cuidado com vaidade. Mas vaidade, no contexto que Salomão está ensinando aqui, não tem nada a ver com essas questões estéticas. Roupa, maquiagem, questão de beleza, não tem nada a ver com isso, tá? Vaidade para Salomão em Eclesiastes é justamente, se você olhar para essa foto aqui, ó, é alguém que se preocupou só em ganhar dinheiro, em subir na vida, sem ter um sentido para isso, tá? Muitas das vezes perdendo, né, familiar, perdendo amigos, tendo que pisar em cima dos outros, né, subir em cima dos outros. Então, para Salomão, isso é vaidade. Essas coisas, a busca pelo ganho, assim, sem você se preocupar com a sua saúde, sem se preocupar em ter um momento com a família, é vaidade, tá? Então, esse é o sentido de vaidade para Salomão. É aquilo que é efêmero. Efêmero quer dizer passageiro, tá? É aquilo que é sem sentido, tá? E ele vai falar que é como uma fumaça, né? Que vem e logo desaparece. Então vaidade não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, com o que eu aprendi. Não tem nada a ver, tá? Se você olhar para a cultura de Israel, você vai ver que as mulheres se cuidavam muito bem. Elas tinham essa preocupação. É só ver Esther, por exemplo. A rainha Esther, quando precisou se apresentar diante de Assuero, ela não foi de qualquer jeito, tá? Então essa ideia de que, né, eu estou pegando o exemplo da mulher, né, mas tem muito homem que é vaidoso também, né?
né? Essa questão de vaidade, de que não, a Bíblia não proíbe nada disso. Tá? A Bíblia tem tanta coisa para ensinar para nós, ela se preocupa com tanta coisa, que ela não vai perder tempo dizendo se a mulher pode usar um brinco, se pode usar um anel, se o homem pode, sabe? Ela não tem esse tipo de preocupação, porque quando você estuda a cultura hebraica, você vai ver que eles eram vaidosos, eles tinham essa preocupação. E tem que ter mesmo, né? Tem, não sei como que é agora, né? Mas tem uma igreja aqui no Brasil que proibiu a mulher de se depilar. Eu não sei se ainda tem essa doutrina. É essa mesmo. Eu não sei se ainda é assim, tá? Mas até um tempo atrás as mulheres não podiam se depilar, não podiam cuidar da sua aparência, né? Então, sabe, são coisas assim que você olha, é até um absurdo, tá? É até uma coisa assim, no contexto em que nós vivemos hoje, é até assim, tratado como falta de higiene, né? Então, vaidade não tem nada a ver com o que a gente aprendeu. Tá? O homem não pode usar barba também, né? Ele pode. Hã? O homem não pode usar barba, ele pode. Lá, né? Não pode. Lá o bigode é coisa do diabo. Eu achei que você cabeludo. As mulheres não podiam se depilar, não. Entre outras coisas, né? Ó, vê essa imagem aqui, ó. É um gatinho olhando para um espelho e ele se vê como um leão. Tá? Então, essa imagem aqui, ela retrata muito bem o que o tema de Eclesiastes trabalha, que Salomão trabalha, né? Então é um gato que não quer ser gato, quer ser leão. Eu tive um pastor, eu falo tive porque ele já faleceu, que ele era bem rígido na sua doutrina, né? E ele falava assim, que quando uma pessoa, homem ou mulher, ela muda algo nela, ela está dizendo para Deus assim: Deus, eu não gostei do jeito que você me fez. Ele pegar pesado. Eu não aceito o jeito que o Senhor me fez, então eu vou mudar. Tá? Vamos lá. Pensamento-chave. Então, se o tema é qual o sentido da vida, esse é o pensamento-chave de Eclesiastes. É preciso saber diferenciar o que é vaidade, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, daquilo que é necessário. Isso é achar sentido para a vida, né? É saber diferenciar aquilo que eu posso deixar para depois, aquilo que não é necessário no momento, né? Do que realmente é importante para mim. Tá? Se a gente conseguir achar esse equilíbrio entre aquilo que não é, eu não preciso, não é necessário, e daquilo que realmente é importante para mim, eu encontro sentido para a vida. Tá? E aí o que acontece? Eu encontrando sentido para a vida, eu luto pelas coisas que realmente vale a pena. Né? Tem um texto de Paulo que eu acho muito legal. Ele vai tratar muito. Ele exemplifica bem isso daí. Está lá em Filipenses, capítulo 2. Olha que interessante essas palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 2, o versículo 16, diz assim. Ele vai falar do desenvolvimento da salvação a partir do versículo 12, né? Aí ele fala assim, 16: preservando a palavra da vida, para que num dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Olha que interessante. É justamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha a preocupação dele. Olha, eu escrevendo aos Filipenses, né? Eu espero que vocês, se vocês lerem a partir do versículo 12, ele vai falar assim: olha, eu fico muito feliz de vocês estarem obedecendo a palavra de Deus, não só quando eu estou presente, mas também eu estando ausente. E aí ele vai falar uma série de coisas lá. Ele vai dizer assim: ó, eu fico feliz de saber que eu não corri em vão com vocês, que eu não me esforcei de forma inútil.
Isso é achar sentido para a vida. Tá? Então, quando a gente consegue diferenciar aquilo que não é necessário daquilo que realmente importa, a gente consegue encontrar sentido para a vida. Semana passada, um casal que é do núcleo que eu dou aula de terça-feira, lá nós vamos terminar heresiologia segunda-feira. Então, estão uma matéria antes de vocês, atrás de vocês. Olha só, vocês já passaram por tudo isso. Então, está terminando a 10ª matéria, vou botar 2 para acabar. Aí ele me mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, professor, lá de terça-feira. Aí ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, ele e a esposa dele. Eles são da Assembleia de Deus do Ministério do Brás. Eu queria saber se tem possibilidade de mudar as próximas matérias, mudar o dia para segunda-feira. Aí eu expliquei para ele, né? Eu falei assim, olha, ele é pastor, né? Pastor, o problema é que eu dou aula de segunda-feira. Tem um núcleo já de segunda-feira e eles estão bem, vocês estão bem próximos, então vocês vão terminar quase junto. Eu não tenho vaga, eu não tenho dia disponível. Eu até falei assim, eu dou aula de segunda, terça, quinta, quarta eu tenho que ir para a minha igreja, né? Eu só tenho sexta-feira livre. Né? E aí eu perguntei, mas por quê? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, é porque nós fomos convocados para participar de algumas reuniões do ministério. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha pastor, eu sei muito bem o que é isso daí, eu faço parte do ministério, eu sei como que funciona essas questões de reunião, mas, poxa, agora vocês precisam decidir. Vocês já estão quase um ano conosco fazendo curso. Chega para o seu pastor e explica para ele a situação. Fala assim, pastor, eu estou terminando o curso de teologia. Falta 2 meses para terminar o curso de teologia. Vai barrar o curso, vai parar o curso por causa de uma reunião que talvez, veja bem, mas eu não sei o que é reunião, mas que talvez eles não vai acrescentar nada e também não vai tirar nada deles. Então nessa hora a pessoa precisa pensar, não, peraí, quando eu consegui passar aqui na Metodista, quando eu consegui a vaga na Metodista, né, eu dirigi um trabalho na minha igreja de oração na parte da manhã, e o curso de teologia era na parte da manhã. Eu cheguei para o meu pastor e falei assim, pastor, eu passei na faculdade de teologia, só que lá é de manhã, era das 7h30 às 11h30. Então, eu queria dizer para o senhor que eu for fazer o curso, eu preciso desse curso, até mesmo para o ministério, e aí eu pedi para o senhor me substituir. Ele me apoiou. Eu falei assim, não, pode ir, tem que ir mesmo. Entendeu? Então, você tem que saber diferenciar aquilo que é vaidade, aquilo que não é necessário, daquilo que realmente importa para nós. Tá? E o livro de Eclesiastes vai ajudar bastante. Será que o labor, o trabalho interminável da existência justifica a vida de cada um de nós? Semana passada nós tivemos uma palestra sobre economia na igreja, o presbítero que deu tudo. E aí realmente, às vezes você está tão focado no trabalho, nos compromissos, nas responsabilidades, né, da vida, que tem que ser cumprida, né? Mas isso acaba tirando muitas vezes aquilo que realmente importa para você, porque você tem que deslocar todo o seu tempo, todo o seu esforço, todo o seu empenho para alguma coisa, para atender uma demanda, e a gente acaba deixando as coisas que realmente são importantes para trás. O filho crescendo, né? A saúde indo embora, né? Você não tendo um momento de lazer, de descanso, porque esse labor interminável, será que justifica? Será que quando nós tivermos 60, 70 anos e olhar para trás, você, puxa, será que valeu a pena todo esse labor interminável sem ter um sentido? Tá? Então as pessoas trabalham a vida inteira, depois morrem e outra pessoa herda os seus bens e ainda desperdiça daquilo que nós conquistamos, né? Não estou dizendo que não tem que trabalhar, estou dizendo que a gente precisa achar um meio de que a gente encontre sentido para a nossa vida, senão a gente fica que nem um robô, né? Então algumas vaidades segundo Eclesiastes. Vamos ler esses que estão em destaque.
esses que estão em negrito. Vaidade da sabedoria humana. Abra aí Eclesiastes. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Você pode ver que não sei na Bíblia dos Irmãos, mas o título do capítulo 2 começa: a vaidade das possessões, depois tem a vaidade da sabedoria. Então o que Salomão diz? Versículo 15 e 16, capítulo 2. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte o estulto. Então a vaidade da sabedoria humana. Tá? A vaidade do trabalho humano, versículo 19. Salomão diz assim: e quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Eu estou falando da vaidade do trabalho humano, ou seja, aquele que trabalha não é melhor daquele que é ocioso. Tá? Simplesmente aquele que é ocioso, ele não vai desfrutar de nada. Né? A vaidade do propósito humano, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, né? Para que o homem para ter planejar, mas é Deus quem vai dispor todas as coisas, né? Do sucesso humano, capítulo 4, versículo 4, diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento, né? Então, muito sucesso vai produzir mais competição, né? Aquela competitividade, porque o fulano trocou de carro, eu tenho que trocar também. Tá? Olha o que o texto diz, é interessante. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra quem? Contra o seu próximo. Tá? Da avareza humana, versículo 8, diz assim, versículo 8: isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho, né? Ou seja, a pessoa que trabalha, ele cita aqui, né? Você não tem família, você não tem filho, para que se esforçar tanto se todos esses bens que você conquista, nem para sua alma mesmo você está usufruindo? A avareza, a vaidade da glória humana, 4,16. 4,16. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento, né? A expressão correr atrás do vento dá para entender bem, né? Você não consegue pegar, né? Só Dilma. Dilma queria armazenar vento, né? A vaidade da glória humana, a vaidade da ambição humana, capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A vaidade da cobiça humana, capítulo 6, versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Da superficialidade dada à vida humana, capítulo 7, versículo 2.
melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela, na casa do luto, né, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então está falando da vaidade da vida humana, ou seja, é no luto que a gente vê a nossa real situação, tá? Então são algumas vaidades que o Salomão vai trabalhar no seu livro, tá? Então veja que vaidade não tem nada a ver com a questão estética, tá bom? Lições que nós tiramos do livro de Eclesiastes. Nem sempre o que conta é o que fazemos. Olha só, isso eu acho muito importante a gente trabalhar isso aqui. Nem sempre o que conta é o que nós fazemos, mas o que conta é qual é a motivação pelo qual eu faço. É isso que vale aos olhos de Deus, tá? Eu posso fazer N coisas na igreja, N trabalhos na igreja, mas se todos eles não tiverem a motivação certa, não vale nada. É correr em vão aquilo que Paulo fala, tá? Então, irmãos, é muito importante, é por isso que eu sempre, nós já conversamos aqui vários temas, vários assuntos, né? E é por isso que às vezes eu comento com vocês, olha, isso aí é desnecessário, é aquela questão de fazer o sacrifício de tolo, tá? Por quê? Porque não é pelo tanto eu fazer, mas qual é a motivação pelo qual eu estou fazendo. Então eu vou dar um exemplo aqui ministerial, tá? Se eu obedecer, por exemplo, o pastor só por obedecer, eu não estou obedecendo ele pela motivação certa. Eu preciso ter uma motivação para obedecer o pastor, tá? Ou o líder, seja quem for, tá? Então é muito importante que a motivação seja certa. Eu sempre digo para os meus alunos, aqui graças a Deus nós não precisamos passar por isso. Embora alguns irmãos pararam, né, no meio do caminho, cada um tem as suas razões, né? Mas eu já tive vários exemplos de pessoas que vêm falar para mim assim, olha, é que eu estou sem motivação, estou desanimado. E aí eu falei assim, infelizmente eu não tenho como ajudar você, porque eu não tenho condições de dar motivação para ninguém. Quem tem que encontrar a motivação é a pessoa. Ela que precisa achar a motivação dentro dela. Eu quero fazer esse curso porque é importante para mim crescer na graça e no conhecimento. Eu quero fazer esse curso porque é importante, porque eu quero ter uma intimidade maior com Deus e a sua palavra, tá? Então a motivação quem vai encontrar é cada um, tá? Então nem sempre o que conta é o que eu faço. Bom, eu gosto muito de citar o exemplo de Saul. Saul, se a gente for olhar o que ele fez, né, não tinha nada de errado, aparentemente. Ele fez um sacrifício lá, guardou esperando o Samuel não apareceu, ele tomou a frente e fez. Aparentemente, se olha assim e fala assim, poxa, por que Deus rejeitou essa oferta de Saul? Né? Porque a motivação estava errada. O caso de Caim, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a motivação de Caim estava errada. Então a motivação é muito importante. Eu preciso ter um motivo certo para fazer alguma coisa, e não simplesmente fazer por fazer, tá? Segunda lição que eu tiro de Eclesiastes: devemos ter noção da transitoriedade da vida em oposição à eternidade do pós-vida. Irmãos, embora nós saibamos que a nossa luta aqui é dura, ela é grande, é uma luta assim que às vezes ela deixa todos nós esgotados, a gente sabe disso, mas nós não vamos morar aqui, nós vamos viver aqui 60, 70 anos, 40, 50, uns vão viver um pouquinho mais, 80, isso não é nada perto do que estamos esperando a eternidade. Então será que vale a pena eu trocar a eternidade por uma vida transitória aqui? Não me preocupar com essas questões? Eu preciso me preocupar. Aqui é transitório, nós estamos aqui de passagem, tá bom? Terceira lição:
Estudar sobre o Senhor e buscá-lo é cansativo, mas recompensador. Porque ele vai falar no final lá, né? Que o muito estudar é enfadonho. Né? Salomão não está fazendo uma crítica de quem estuda. Ele está apenas dizendo, olha, por muito estudar, isso vai trazer para você cansaço. Tá? Vocês não imaginam, irmãos, mas quem trabalha dando aula de escola dominical, ou mesmo quem prega, isso está provado pela ciência, não estou inventando nada. Você dar uma aula de 2 horas aqui, é a mesma coisa de que você fazer um trabalho braçal de 6 a 8 horas. Porque você cansa a mente, e é a mente que controla todos os nossos movimentos. Né? Então, irmãos, estudar é cansativo? É cansativo. Demanda de você, antes de eu vir para cá, eu cheguei em casa umas 2 horas da tarde, né, aí eu pego a minha mesa, abro ela, pego a minha cadeira, vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho trabalho na igreja, né, sou professor de escola dominical na igreja, eu preciso rever as aulas, porque são 3 núcleos diferentes. Tá? Então, assim, cansa. Você pensa que não cansa? Né? Preparar, eu tenho um grupo de estudo na internet, que eu preciso preparar 2 aulas por semana, uma de terça e uma para amanhã, sexta-feira. Tá? Então tudo isso é cansativo, você fica lá 2, 3, 4 horas mexendo aqui, pega livro, pega a Bíblia e pesquisa, cansa, tá? Mas é recompensador. Tá? Te traz uma satisfação de saber que você aprendeu algo novo, que você, dedicou algo que realmente vai te trazer um retorno. Bom, quarta lição que eu aprendo: devemos sempre lembrar que a morte está ao redor, e um dia nos apresentaremos ao Criador, né? Que é um texto que fala que aquele que morre, né, o corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para Deus que o deu. Irmãos, a gente precisa estar preparado. Lógico, se eu perguntar para os irmãos, você quer morrer? Se você perguntar para mim, você quer morrer? Eu falo que não. Mas a gente precisa estar preparado. Eu não quero morrer, mas a gente precisa estar preparado. Tá? E essa preparação, ela só vai chegar para nós, vamos assim dizer, de uma forma plena, se eu souber qual é o sentido da vida. Por que Jesus, né? Ainda bem que foi Jesus que falou, né? Ele diz lá em Mateus assim, olha, naquele grande dia muitos me dirão assim, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tudo isso. E Jesus respondeu assim,